Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Eu convido os amados irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro do evangelista Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 21 e 22. Essa mensagem tem como título A Dor da Traição. Somente você que foi traído, repita após mim: a dor da traição. Portanto, assim nos diz a palavra do Senhor. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele que por um homem for traído. Quando nós lemos a Sagrada no livro do evangelista Lucas, capítulo número 22, mais precisamente no versículo 21 e 22, nos retrata a história, um tempo remoto, mas não remoto para a humanidade, remoto agora para o meu, o seu, nosso Senhor Jesus, quem foi, quem é e quem sempre será o nosso Senhor Jesus. Para você recordar, segundo a escatologia bíblica, segundo os teólogos e também a era cristã, nos diz que certa feita uma jovem cujo nome Maria recebe em sua casa a visita de um anjo. O anjo então fala para ela que ela iria dar à luz, iria engravidar, iria conceber uma criança, e ela sem questionamento apenas ouve o que o anjo fala com ela. Tempos depois ela chega para o seu então noivo José, relata a revelação, relata o que o anjo havia falado para ela. José então não crê, o anjo então aparece a José, relata a mesma história que havia falado para Maria. O tempo vai passando, Maria começa a gestar essa criança revelada pelo anjo do Senhor. Está gerando no teu ventre o nosso Salvador. Seguindo o contexto, após então o tempo determinado, a criança nasce, não tendo um lugar de beleza humana, não tendo condições financeiras para levá-lo até mesmo a um hotel, até mesmo um hospital luxuoso. Ela vai então a um lugar onde estavam os animais, numa manjedoura. Ali então a Maria dá luz e nasce o nosso Jesus. Nos diz a história que o Senhor foi crescendo em espírito e em verdade. Aos 12 anos de idade, o nosso Jesus está no templo, e ali ele prega para os principais da sinagoga. Ali começa o ministério do Senhor Jesus. De Gênesis a Apocalipse agora, não relata a Bíblia que dos 12 anos até os 33, o que o nosso Jesus fez, mas agora, com 33 anos de idade, retorna a falar do nosso Senhor Jesus na Sagrada, e ele chega a teu primo, chamado profeta João. João aquele que batizava no deserto, João aquele que morava e habitava no deserto. João era aquele que comia, meu Deus do céu, gafanhoto e mel silvestre. O Senhor Jesus, na sua infinita onisciência, no seu infinito poder, também na sua humildade, dobra o seu joelho sobre as águas para que viesse ser batizado pelo seu primo João. Inicia-se então, historicamente, o ministério do Senhor Jesus na terra. Nos diz a história que o Senhor Jesus começa a pregar na Cesareia, Cafarnaum, Jerusalém, Judeia. Por onde ele passava, os sinais, maravilhas e prodígios eram com ele. Ele escolhe para ele 70 homens. Dos 70 homens ele escolhe 12. E titula os 12 como 12 discípulos, 12 apóstolos. Eu conjecturando, imagino agora o Senhor Jesus falando consigo mesmo e também com seu Pai Celeste. Agora pronto, eu estou bem. Consegui 12 amigos, 12 irmãos. Aqueles que vão estar comigo em todos os momentos, no seu estado humano. Eu conjecturando, imagino ele falando isso, porque nós sabemos que no estado 100% Deus, ele sabia de tudo que iria acontecer, mas também diz a Sagrada que ele era 100% homem, e é esse homem que eu estou conjecturando. Ele saía então com Pedro, e por onde ele passava, Pedro estava com ele, também estava Tiago e João, eram os discípulos que o acompanhavam quase sempre em todos os lugares, e quando se assentava à mesa, ali estavam todos reunidos. O nosso
nosso Jesus ali estava, feliz da vida, e começavam a conversar sobre as pessoas que foram curadas, os demônios que foram expulsos, as pessoas que foram salvas, a multiplicação dos pães, todos os sinais e maravilhas e prodígios. Ali está o meu Jesus, está sentado à mesa, parecia até mesmo ser a mesa de amigos, não é verdade? Mas não, segundo a sagrada que você acabou de ler, eis que os traidor está à mesa. Quando nós falamos do traidor estar à mesa, falamos de Judas. Mas se você estudar toda a escatologia bíblica, você vai saber e vai aprender que não somente Judas o traiu, dentre outros houve traições. Traições de negligência, traições de mentiras, traições de enganos. Existem várias traições, mas então o traidor está à mesa. Certa feita o Senhor Jesus chama Tiago, Pedro e João para orar com ele. Já estava ao fim do seu ministério. E aqueles homens que estavam com ele, em todos os momentos, viam sinais, foram curados, foram salvos, receberam a oportunidade de estar ao lado do Mestre. Nessa hora é convidado para orar com ele. O que acontece? Diz a história que o Senhor Jesus sobe no lugar chamado Monte das Oliveiras, local no qual ele sempre estava ali orando, buscando, consagrando a si próprio. Nós já aprendemos aí que o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo, meu Deus do céu, aquele homem sobrenatural, ele precisava se consagrar. Talvez, meu irmão, que está faltando para você isso, tirar um tempo entre você e Deus. Talvez, minha irmã, isso que está faltando para você, deixar um pouco as coisas dessa terra, camada subiecai, aragamagácia, e buscar as coisas lá do alto. O Senhor Jesus convida os 3 discípulos para orar com ele. E quando ele desce do monte, sofrendo porque ele já sabia da revelação, a profecia estava prestes a se cumprir, que ele seria crucificado, açoitado, morto. Quando ele desce, ele depara com os 3 discípulos dormindo. A dor da traição. Eu conjecturando, imagino mais uma vez, o nosso Jesus que alimentou eles, o nosso Jesus que talvez, quem sabe, vestiu eles, o nosso Jesus que deu dons a eles, o nosso Jesus que eles viram todos os sinais. Nesse momento não pede casa nova, nesse momento nosso Jesus não pede um carro importado, nesse momento nosso Jesus não pede dinheiro, ele apenas pede para orar com ele, e quando ele olha, eles estão dormindo. A dor da traição, a caçúbia cai. No versículo de número 44, ainda no capítulo 22, diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornava assim em grandes gotas de sangue que caíam até o chão. Era a dor da traição. O meu, o seu, o nosso Jesus agora está só. Ele olha toda a humanidade e vê que todos então viraram as costas para ele. Era o momento dele com o Pai. Esse é o momento dele, somente dele. Ninguém poderia estar ali. Ai, é o momento, talvez, quem sabe, que você esteja passando, minha irmã. Talvez você está enferma, se desenganou. Talvez você esteja desempregado. Talvez as palavras de maldição foram até você. Talvez o seu coração está ferido e você não consegue perdoar. E aí você não consegue prosperar e não sabe o que fazer. É o seu momento para com Deus. É nesse momento que você vai sentir na sua pele, você vai sentir no seu corpo, vai sentir na sua alma a dor da traição. É nesse momento que você vai ver que ninguém na terra poderá fazer nada por você. E ainda, meu Deus do céu, que eles viessem a estar velando contigo, ainda que eles viessem a estar com você, ei, a dor da traição é a sua provação. Diz a história então que após suar gotas de sangue, conjecturando o meu Jesus, creio eu que estava então pensando, poxa, desço eu e vejo os 3 dormindo, eu não pedi nada, absolutamente nada além de oração, e não consegui obtê-la. Estou eu aqui clamando para consagrar meu corpo e aguentar as açoitadas, os cuspes, as palavras, os açoites, o peso da cruz por eles. Era a dor da traição. Diz a Sagrada então que ele desce, acorda os seus amigos, entre aspas, já parênteses e fecho para dizer que o seu amigo é Jesus.
Se você passou ao longo da sua vida, minha irmã, se você passou ao longo da sua vida, meu irmão, acreditando, confiando em pessoas, em homens e mulheres, ei, a partir dessa pregação a sua vida vai mudar. Não confie em ninguém, apenas confie no Senhor Jesus. Você tem que acreditar sim no seu pai, tem que acreditar sim na sua mãe, tem que acreditar sim, talvez, quem sabe, um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, mas confiar somente em Jesus, porque o dia que chegar, meu Deus do céu, a traição na sua vida, a dor vai ser menor, a dor da traição, você vai ter a plena certeza que foi traído por alguém que de fato, em verdade, você não confiava. Então você vai sofrer porque você amava ele, amava ela, mas você não vai sofrer por intenso, você não vai sofrer para sempre, porque você entende e vai passar a crer a partir de então que por não ter confiado demais, a sua dor vai ser passageira. O seu amigo e eterno amigo e único amigo sempre será o nosso Jesus. Diz a história então que ele convida os seus discípulos para cear. E nesta ceia se encontra todos os seus amigos, entre aspas. Dentre eles, Pedro, que posterior iria negar. O mesmo que o Senhor fala: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Quando Pedro vira para ele e fala: mestre, tu não irás morrer, não vais ser preso, eu pego a minha espada, eu faço e aconteço. E o Senhor repreende Pedro e fala: apartai de mim, Satanás. Está com ele também Tomé, aquele que quando ele ressuscitar posteriormente, e não vai querer ver a marca dos cravos nas mãos. Também está sentado o Judas Iscariote. Aquele que recebera 30 moedas de prata para entregar o nosso Jesus. Era a dor da traição. Nesse momento o Senhor Jesus está sentado à mesa com pessoas que Ele ajudou, pessoas que Ele curou, pessoas que Ele abençoou financeiramente, prosperaram, a maldição foi quebrada, mas que estavam ali e que ali havia traidores naquela mesa. Era a dor da traição no nosso Jesus. Ele sofria na sua alma, o teu ser. Então inicia-se a Santa Ceia. Questiona entre eles quem seria o traidor. O Senhor então relata, segundo estudiosos e teólogos, que o Senhor levava então um pedaço de pão até o vinho. E diz que aquele que fizer após ele seria o traidor. Posterior a ele vai então Judas e molha também. Eu aprendo com isso que muitas das vezes Satanás tem usado pessoas, mesmo sem as pessoas perceberem. Talvez você tenha feito algo, meu irmão, e você pensa que é normal, mas o diabo está te usando. Talvez você tenha feito algo, minha irmã, talvez você tenha falado algo, e você não tem percebido, mas tem ofendido, tem magoado, e isso tem surtido efeito negativo sobre a sua vida, porque o mal usou o seu corpo, usou a sua boca, usou a sua mente. Conjecturando, eu imagino Judas ter entendido assim: aquele que molhar o pão no cálice após mim, esse é meu amigo, esse é meu irmão. Mas não foi isso. Ele molha o pão no cálice, sente-se meio assustado, e o Senhor fala: o que tiver de fazer, faça logo. Era a dor da traição. Sai da mesa então e vai até os fariseus, saduceus, os principais da sinagoga, e trazem ele até o nosso Jesus como senha, porque muitos ouviam falar do Senhor Jesus, mas não sabia quem era. A senha era: vou beijar no rosto dele. Nós aprendemos que muitos de nossos queridos irmãos e irmãs, colegas, porque amigos nós não temos, nosso amigo é Jesus. Os traidores estão em nossa casa, os traidores estão em nosso trabalho, os traidores estão em nossas igrejas, os traidores estão em nossa mesa, porque é bíblico. Foi assim com o Senhor Jesus, assim será na minha vida, assim será na sua vida, mas o Senhor permitiu, está escrito na Sagrada, para que nós não viemos sofrer, nós viemos entender que faz parte da profecia se cumprindo. Ei, bem-aventurado aqueles que são perseguidos, humilhados, maltratados por minha causa, porque esse tem parte comigo. Ele beija o rosto do nosso Jesus. Os soldados então prendem o nosso Jesus e levam a julgamento. Era a festa da Páscoa. O Senhor Jesus estava preso. Era costume dos romanos soltar um preso. E ali estava Barrabás, malfeitor, homicida.
o contendeiro, baderneiro, havia matado o soldado romano, e também estava o inocente, o cordeiro mudo, o nosso Jesus. Perguntam então a multidão, como de costume, soltamos um preso. Quem tu queres que seja solto? E perguntam, esse, o rei dos judeus? E a minoria começa a gritar, sim, salte ele, é o nosso Jesus, salte. E quando ele olha para o outro lado e pergunta, é esse, Barrabás? 70% começa a gritar, é ele, é Barrabás, salte, esse é o cara, esse é o homem. Bem-aventurados são aqueles que são maltratados, perseguidos, caluniados, sofrem por causa da minha justiça, porque esse tem galardão comigo. Após então a prisão e o julgamento, soltam Barrabás. O nosso Jesus é condenado à morte, morte de cruz. Diz a história então que levam ele para um lugar chamado Gólgota. No trajeto, muitos açoites, pedradas, cuspis, muita dor, muita agonia sofria o nosso Jesus. Ao chegar no Gólgota, ele depara com uma cruz maior do que ele, porque a cruz era para Barrabás, não era para o Senhor Jesus. Não estava no script de Roma, estava no script da profecia, mas não de Roma. E então começa a esticar o nosso Jesus para um lado, estica ele para o outro, para aproveitar, sabe? Para aproveitar aquele madeiro, porque não quiseram nem gastar. Meu Deus do céu! E eles quiseram aproveitar a mesma cruz para crucificar o nosso Jesus, aleluia. E assim fazem. Era a dor da traição. Ele havia orado, havia curado, havia libertado, e ali estava crucificado. Estava prestes a ser consumado. Talvez assim tenha sido na sua vida, ou talvez, quem sabe, esteja sendo na sua vida assim. Pessoas que você levou à sua casa, você vestiu, saíram e falaram mal. Pessoas que você usou o seu nome para poder ajudar de alguma forma, e você sujou o seu nome, a dor da traição. Pessoas que você conseguiu colocar em um emprego legal, conseguiu abençoar financeiramente, e hoje falam mal de você. Pessoas que você ajudou espiritualmente, tirou lá do fundo do poço, você ensinou tudo aquilo que o Deus do impossível te ensina, tudo aquilo que você tem aprendido, e ele e ela virou as costas, e além de tudo te malha, calunia, a dor da traição. Talvez, quem sabe, esteja ouvindo agora essa pregação. Alguém que preparou todo o seu enxoval. Preparou tudo o que tinha que preparar para ter uma vida conjugal, para sempre ao lado de alguém. E ali você descobre que ela tem outro, ele tem outro. E você está só, e agora com os filhos no braço. A dor da traição. Assim tem sido em nossas vidas, mas o Senhor tem uma palavra de vitória para você. Preste atenção. Certa feita, um profeta de renome, em um culto de quase 5.000 pessoas, com um sermão todo eloquente e preparado, o Senhor ministra no coração dele, dá uma profecia para falar palavras objetivas. Ele havia preparado um grande sermão, mas obediente ao Deus do impossível, então ele fala, eis-me aqui, Senhor. Ele pede uma nota de 100 reais. E ali dão uma nota de 100 reais, é que valia mais. Entre 2, 5, 10, 20, 50, até 100 vale mais. Ele pega aquela nota de 100 reais e mostra para o público e pergunta, quanto vale essa nota? 100 reais. Quantos gostariam de ter essa nota? Todos gritaram eu. E ele ali amassa aquela nota e pergunta, quem gostaria de ter essa nota? E todos começaram a gritar, eu. E ele joga no chão a nota,
pisa na nota, chuta a nota e torna a perguntar: quantos querem essa nota? E a maioria começou a gritar: eu. Talvez você não entendeu, eu vou falar para você. Você vale muito mais que R$100. Ah, meu Deus do céu, apesar das pessoas terem te pisado, caluniado, apesar das pessoas quererem o seu mal, apesar da ciência dizer não, a justiça da terra dizer não, Deus manda falar para você que tudo isso está acontecendo sim, mas você continua tendo o seu valor. Você tem valor, você tem dons, você tem valor, você tem, meu Deus do céu, sabedoria, você tem valor. As portas não se abriu ainda porque Deus não permitiu, mas o seu valor é sublime. Você não foi bem sucedido na vida sentimental, mas não é porque você não tem valor. Ainda que amasse e pise, ainda que chute, você tem valor. Ainda que diga que você não vai ser feliz, você tem valor. Ainda que diga que você não vai prosperar, você tem valor. Ei, o seu valor é dado pelo Deus do impossível. Ninguém, nada na terra poderá tirar esse valor. Você tem valor, você tem valor. Nosso Jesus, meu Deus do céu, passou por tudo isso para você entender que ainda que todos digam não, eu digo sim, e você tem valor. Assim o Senhor fala para você nessa hora. Não se preocupe com as calúnias e defamações, não se preocupe com as adversidades, apenas entenda que aconteça o que acontecer, filha, aconteça o que acontecer, filho, você tem valor, você tem valor, você tem valor. Eu quero orar por você agora. Pai eterno e soberano, eu lhe peço nessa hora que tu possa, Senhor, transformar de forma sobrenatural a vida desse homem que está ouvindo essa oração, a vida dessa mulher que está participando dessa oração. Ó Pai querido, que a partir dessa então, ela e ele não possam ser a mesma pessoa. Ó Pai, que tu possa ter ministrado de fato e verdade no coração dele, no coração dela, para que os teus sinais, maravilhas e prodígios venham segui-la, e todos venham saber que tu és o Deus na vida dela. Desmancha agora todo o mal que tem impedido ele de entender que ele tem valor, tem impedido ela de perceber o valor sublime que ela tem. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, minha irmã, receba agora, meu Deus do céu, o sobrenatural de Deus. Receba, meu irmão, o sobrenatural de Deus na sua vida também. Você não está ouvindo, meu Deus do céu, essa oração à toa. Você não viu essa pregação à toa. O Senhor já tinha marcado um encontro com você. A sua vida a partir de hoje não vai ser a mesma. Se Deus é Deus na minha vida, a sua vida vai mudar.